Olá, olá, boa Salve, tarde. já entramos com o convidado Já direto. entramos com o convidado, só queria mandar um beijo para a Andréia, que apresentou a gente aqui, um beijão, Andréia, e dar as boas-vindas ao Carlos Mink. Que bom ter você aqui, amigo, novamente. Olha, boa tarde, Regina Zappa, Miguel Paiva, meus amigos e companheiros de longa data. Bom, vocês estão novinhos, eu é que sou coroa, vou ser decifrado aqui. Imagina, Somos da mesma geração. Eu sou mais coroa que você. Fui confirmar a sua idade aqui. Não, coroa não, mas experiente. Mais experiente. O Carlos Mink, além de ser tudo que ele é, e que já foi, tem muita história para contar, é deputado estadual há muitos anos, várias vezes foi eleito e reeleito, e é especializado em meio ambiente e tudo mais. Só que, além de tudo, o mais importante é que fomos colegas de colégio, inclusive na mesma sala. É verdade. Aliás, tivemos há não muito tempo na festa do CAP. Você, aliás, era um dos apresentadores. Exatamente. Então, é uma longa amizade de muitos anos e que agora nos descobrimos mais uma maneira de nos encontrar. Então, estamos aqui, queremos ouvir de você, não só sobre a idade, porque essa energia toda que nós temos aqui, que mostramos aqui todos os dias, mas queremos saber de você sobre o que veio acontecendo com o nosso país, entendeu? Essa degradação ambiental terrível, o que é culpa do homem, o que é culpa do meio ambiente em si. Fala, Miguel, Regina. Você também esqueceu de dizer que nosso Mink é ex-ministro do Meio Ambiente, então vai falar com muita propriedade de tudo que está acontecendo. Onde é que a gente vai parar, Mink? Essas queimadas, esse anúncio das mudanças climáticas e essas catástrofes que estão tão próximas e que chegaram tão rápido, mais rápido do que a gente imaginava. Olha, em primeiro lugar, é uma tristeza absoluta. Olha, eu fui 2 anos ministro do Lula, de Meio Ambiente, 2008 a 2010. Nesse período, nós reduzimos a metade do desmatamento na Amazônia, criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões de carbono, né? Entre outras coisas. A gente, toda semana, íamos para a Amazônia, com exército, aeronáutica, IBAMA, pegar boi pirata. Os pecuaristas trogloditas jogavam o gado em cima das reservas extrativistas, parques nacionais, terras indígenas, para depois se apropriarem da terra. Só que a gente fez um decreto de crimes ambientais, o presidente Lula assinou, estava lá o perdimento, a gente avisava, eu ia para a televisão e dizia, senhor pecuarista, tire o seu boizinho das terras indígenas, das reservas e dos parques, senão a gente vai pegar e o seu gadinho vai virar churrasquinho no Fome Zero. Os caras, ô Miguel, os caras não acreditavam, falam o quê? Aquele rapaz lá do Rio que usa colete vai pegar o nosso boizinho aqui. Aqui a gente é amigo do chefe da polícia que também cria gado, o juiz também cria gado, ele está achando o quê? A gente fez operações, pegamos mais de 40 mil cabeças de gado, doamos tudo para o Fome Zero. O ministro do Fome Zero, o Patrus Ananias, ele olhava para a gente, abria um sorriso de orelha a orelha, porque o meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. Mas, voltando aqui, é uma tristeza o que está acontecendo. É uma combinação de uma crise climática extrema, parte dela nem os cientistas previam que ia ser tão rápida e tão intensa, Carlos Nobre falou disso há 4 dias atrás, com uma situação onde você combina o crime ambiental, o pessoal que põe criminosamente, com uma prática agrícola ancestral de usar o fogo para a agricultura. Mas só que, e aí a culpa não pode jogar a culpa no colo da Marina. Cadê o Ministério da Agricultura e seus órgãos de extensão rural? Cadê as secretarias estaduais de agricultura e seus órgãos de extensão? Para chegar para o agricultor e dizer, não ponha fogo agora na estiagem de jeito nenhum. O vento vai queimar isso tudo, depois vai queimar a sua roça, o seu cabrito e a sua casa. Não fizeram nada disso. Largaram a Marina. Então, tem quem bote para destruir uma área ambiental. Muitos latifundiários fazem isso. Depois diz, olha,
você não tem mais o que proteger. Vou plantar uma árvorezinha, vou botar um pouco de cabra e um pouco de café. Quer dizer, retiram um obstáculo. Usam essa história toda para suprimir um obstáculo para a expansão horizontal da sua propriedade. E tem aqueles que são mesmo terroristas, golpistas, que põem fogo, né? Que nem o outro queria passar a boiada e depois ia passar a queimada, para desestabilizar. Outro dia, Miguel, eu não quis acreditar, eu vi um grupo, talvez uns 20 ou 30 deputados bolsonaristas cantando no Congresso, rindo as gargalhadas, por causa das queimadas, e cantando Salve a Amazônia, que era uma música que os artistas cantaram quando era o Bolsonaro, estava tendo desmatamento, cantavam para defender a floresta, os povos indígenas. E eles foram cantando, rindo, como quem diz, olha, agora está tendo mais fogo que no nosso tempo, quá, quá, quá. Como se fôssemos nós que estivéssemos colocando fogo lá, né? O contrário. Isso que eu falei, eu tive há dias atrás um debate ao vivo com o sinistro Ricardo Salles, na CNN. Sinistro. Coragem, um nó para segurar o estômago quando vê a cara desse sujeito. Isso que eu faria falar. Haja estômago e haja disposição. Depois eu falei assim, vem cá. Aí eu li algumas frases do Bolsonaro. A Amazônia não pega fogo porque é floresta úmida. Floresta úmida não pega fogo. Segunda frase do Bolsonaro. Mudança climática não existe. Isso é invenção de ecologista e do marxismo cultural. Terceira, IBAMA e ICMBio não vão ser mais fábrica de multa. Estão perturbando muita gente. Vão ficar caladinhos, nada de perturbar. Frases ditas por ele em vídeos que eu tive a precaução de passar antes para a direção lá da editora que estava intermediando o debate, caso fosse desmentido, que estava lá a voz do próprio falando isso tudo. Então, o Miguel tem razão. Desmontaram os órgãos ambientais, desmontaram os recursos, desmontaram os quadros, desmontaram a legislação ambiental, incentivaram a mão que mete fogo e depois ficam rindo e cantando Salve a Amazônia. Bando de hipócritas, safados, não valem um pequeno ruído. Ô, Mink, você acha que o governo está agindo e os governos estaduais também estão agindo corretamente em relação a essas pessoas, criminosos que estão botando fogo? Que a gente sabe que tem, né? Acho que agora deu uma melhorada, mas devia ter, cá para nós. Todo mundo sabe que eu sou super aliado do Lula e super aliado da Marina. Participei do grupo de transição, agora em novembro, dezembro de 2022, para esse novo governo, inclusive com a Marina, com a Isabela, Jorge Viana, Tasso Azevedo. Eu era um dos 25 desse grupo de transição. Eu confesso que eu acho que faltou um pouco antecipação. Eu acho que há 2 meses atrás, Lula e Marina tinham que ter ido para a televisão, ter dito assim, olha, pessoal, ninguém põe fogo em lugar nenhum. Secretários estaduais de Agricultura, secretários estaduais de Defesa Civil, vocês têm que entrar em campo. Não tem incêndio federal, estadual ou municipal. Estão queimando o país. Façam a sua parte. Vocês só vêm aqui pedir dinheiro, perdão de dívidas. Façam aí, vamos lá. Não fizeram. O Exército, no meu tempo, Regina Zappa, eu ligava para o Jobim, que era ministro da Defesa, e dizia, Jobim, preciso de 500 pessoas amanhã, eu vou lá para o Pará, que estão desmatando. Ele botava lá. Na Amazônia, você não se move sem o Exército Aeronáutico. Claro, quem coordenava essas grandes operações não era o Exército. Era o IBAMA, o ICMBio, o Ministério, e, claro, a gente chamava a Polícia Federal para nos ajudar. Quem era o ministro da Justiça era Tarso Genro, companheiro meu secular. Então, eu tinha essa história. Agora eu pergunto, Miguel e Regina, cadê o Exército Brasileiro? Primeiro, que eles têm aviões. Segundo, que a presença deles em vários locais é um fator de dissuasão. Cadê o Exército? Cadê as secretarias estaduais? Cadê o Ministério? Tem fogo amigo contra a Marina também dentro do governo. Vou logo dizendo isso. O que não é novidade. No meu tempo, tinha fogo amigo. Tinha. Eu brigava
tinha 3 ministros que obrigava semanalmente. Um era o Lobão de Minas Energia, que queria fazer térmica em tudo que é lado, eu não deixava, ele ia para a televisão me esculhambar, e eu falava, Lobão, se você está pensando que eu sou Chapeuzinho Vermelho, está muito enganado a meu respeito. O outro que obrigava todo dia era o Reinhold Stefanes, um ruralista, deputado do Paraná, ministro da Agricultura, como o atual ministro é ruralista também. Esse daí queria meter cana-de-açúcar no Pantanal, fazer o diabo, eu não deixava ele ficar doido comigo e se queixar para o Lula. E o terceiro era o Alfredo Nascimento, que era ministro de Transporte, queria abrir estrada na Amazônia, de alto a baixo, nas regiões mais protegidas, com mais terra indígena, com mais onça, com mais... A gente dizia, peraí, ali não, tem outros lá. A gente fez um zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com 11 universidades federais. Então, eu ficava brigando. De cada 10 brigas, 8, o Lula e a Marina me davam razão. Então, não posso me queixar deles. Ganhamos a questão do crime ambiental, ganhamos a questão da lei de redução das emissões, a cana não entrou no Pantanal, o Lobão não meteu térmica em tudo que é lado. Eu perdi 2, mas faz parte. Quando tem conflito na sociedade, um governo de frente ampla, as lutas da sociedade se rebatem dentro do governo. Assim é. Mas só que a Marina agora está com um problema sério, que o Congresso é mais reacionário ainda, odeia o meio ambiente, odeia ela, tiraram várias coisas, tiraram inclusive recursos para contratar brigadista, e ficam cantando Salve a Amazônia. Mas você acha que dá, assim mesmo, dá para defender o meio ambiente, apesar com esse governo de frente ampla, dá para fazer coisas importantes? Claro que dá. Tem que resistir como você resistiu, porque certamente sempre o Ministério do Meio Ambiente vai ser atacado por outros ministérios que têm outros. Vai ser o mais atacado sempre, né? É, verdade. Mas deixa eu dizer, eu fico um pouquinho constrangido, mas não tropo, de dizer o seguinte, eu acho que a gente tinha que ter sido mais enérgico. Vou dar um exemplo. Quando a gente estava nessa equipe de transição, foi até uma proposta do Tasso Azevedo, que eu imediatamente encampei e ficou. Usar embargos eletrônicos para desmatamento e queimado. O que é embargo eletrônico? A maioria do nosso pessoal que está ouvindo aqui, que está nos assistindo melhor, não sabe. É o seguinte, o INPE detecta, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, detecta em tempo real desmatamento e queimada. Aí você pega, manda lá uma mensagem, não precisa de ir lá, não precisa pegar um helicóptero para ir lá, manda uma mensagem por Zap, por e-mail, fala, meu amigo, está tendo queimada e desmatamento, você tem 20 dias para parar com isso tudo. O sujeitinho não para. Aí entra no decreto de crimes ambientais, crime continuado. Aí você fala, embargo eletrônico. Não precisa de ir lá no meio do mato, um fiscal com um papelzinho e dizer, olha, você está embargado. Não, você fala, está embargado, comunica. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Plano Safra, não ganha mais R$1 de crédito. A agricultura sem crédito inexiste. Então, a lei permite isso. A gente conversou isso no grupo de transição. Agora eu pergunto, quantas dessas propriedades foram embargadas? Que eu saiba, nenhuma. Outra coisa, é muito errado jogar isso no colo da Marina e do Lula. Vamos pegar a justiça, por exemplo. Regina e Miguel. Em 2019, há 5 anos atrás, a Polícia Federal pegou as gravações do dia do fogo, 23 fazendeiros combinando meter fogo no mesmo dia. Gravaram, rastrearam, documentaram, saiu em todo que é imprensa. Agora eu pergunto para vocês, Regina Zap e Miguel Paiva, quantos desses 23 foram presos ou condenados? Nenhum. Isso acaba sendo um estímulo. A impunidade é a mãe do crime ambiental continuado. Então, a justiça não faz o que deve fazer. Os ministérios têm fogo amigo. O Congresso tira recurso da Marina. Os governos estaduais que vivem pedindo tudo não chegam com a Defesa Civil, com a Secretaria de Agricultura. Depois dizer a culpa é da Marina, a culpa é do Lula. Agora eu pergunto, o que está fazendo, por exemplo, a CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara? Com o Brasil pegando fogo, podia estar discutindo Defesa Civil,
prevenção, programa integrado de combate às queimadas. Estão discutindo o quê? A anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Mas quem é presidente? São eles os próprios. Esse é o problema. Eles se auto-anistiar. Quer dizer, o Brasil pega fogo, a fauna pega fogo, os rios secam, e eles estão discutindo o quê? Anistia por rabo deles próprios. Ou seja, um monte de safados. Mas, Domingos, segundo você, qual seria essa, mesmo que utópica, qual seria a saída? Não, eu digo o seguinte, a saída, primeiro, tem que ter um sistema integrado. Não é só o governo federal, não é só o Ministério do Meio Ambiente. Segundo, a Justiça, agora o Flávio Dino, tomou essas posições, muitos criticaram. Eu concordo com o Flávio Dino, vou logo dizendo. Aliás, concordo com muita coisa do Flávio Dino. Essa cura que ele deu em cima das emendas PIX, falta de transparência, ele está coberto de razão. Claro. Coberto de razão. Né? E essa outra que ele deu, apertando até o próprio governo federal, tem gente do governo que não gostou, falou, pô, o Flávio Dino até pouco tempo era ministro da Justiça, era companheiro nosso de governo, está apertando aqui, dizendo que a gente tem prazo para contratar brigadista, botar bombeiro. É o papel dele, né? Certo, ele estava certo. Eu acho que tem jeito, é claro que tem jeito. É claro que tem jeito. Por exemplo, nós, em 2 anos, reduzimos a metade o desmatamento. Como eu disse, tinha 3 ministros trabalhando contra, mas eu teci uma aliança com o Lula e com a Dilma, e mais, eu dialogava com o setor do empresariado importante. A gente fez a moratória da soja com os exportadores de óleo de soja, eles precisavam do selo verde para botar, Miguel, a soja na Europa e nos Estados Unidos. A gente falou, tudo bem, a gente dá o selo verde, vocês param de comprar soja de área desmatada há menos de 2 anos. 3 satélites verificaram esse acordo, o nosso do INPE, o da Biov e o outro do Greenpeace, do WWF, foi cumprido em 92%. A soja deixou de ser fator relevante de desmatamento. Fizemos o Pacto da Madeira Legal, o Pacto do Minério Legal com a Vale, o zoneamento econômico e ecológico. Então, com uma mão, a gente dava porrada todo dia, Voipirá, Exército, destruir fundos. O outro lado, a gente mostrava para que lado eles poderiam ir. Você não resolve a questão ambiental só com porrada. Não, você tem que orientar. Olha, precisa de criar emprego na Amazônia, precisa ter área já desmatada, lá pode ter pecuária, lá pode ter mineração, vamos recuperar os pastos degradados, vamos dar recurso para isso. Então, você tem que combinar o chicote com a cenoura. Você tem que bater duramente e abrir uma possibilidade deles criarem empregos e, de uma forma integrada, terem seus lucros. A gente está no capitalismo, que não seja um capitalismo predatório e troglodita. Mas, né, Mick, deixa eu te perguntar uma coisa mais pessoal. Nessa tua trajetória de tantos anos, mais ou menos circulando no mesmo ambiente o tempo todo, sem trocadilhos, você acha que evoluiu? Você acha que a nossa situação melhorou? Você, como uma pessoa já tão experiente, como você diz, sente que o seu trabalho valeu a pena? Não, eu queria até acrescentar, Mick, a essa pergunta, se você acha que a consciência das pessoas também avançou. Certamente, certamente. Olha, é claro que avançou, mas o problema é que a consciência avançou, mas vários outros fatores também avançaram. Então, isso vai para outro patamar. Vou dar alguns exemplos. As pessoas brincam comigo que eu sou coroa, mas eu tenho energia renovável afetiva. Estou sempre agitando. Na Assembleia e, sobretudo, fora da Assembleia. Você gosta de dançar, é por isso. Você dança muito. Dançar também. Dancei a vida, sempre. Mas, então, Miguel e Regina, eu vou dar exemplos assim, recentes, para não contar histórias muito antigas. Por exemplo, nós, há 2 anos atrás, aprovamos uma lei pedida pelo movimento social, que foi câmera nos uniformes da polícia, para diminuir a truculência policial. Nosso lema era mais eficiência com menos truculência. Os bolsonaristas que dominam aqui a Assembleia eram contra, dizendo que eu estava querendo dar mole para os bandidos. A gente fez uma audiência pública, chamamos os coronéis, o Ministério Público, a Defensoria, convenci 5 coronéis da PM que a câmera nos uniformes é uma boa defesa para o bom policial falsamente acusado, por exemplo, por um traficante, por um criminoso. Ele ia se defender, não, fiz tudo certo, me defendi. E também um bom comandante
analisando as imagens da câmera, pode organizar e planejar melhor as operações, dizendo, olha, vocês, que nem um técnico de futebol vê o vídeo dos outros jogos e orienta os seus jogadores. Ah, você tem que atacar por ali, senta para o outro lado e tal. Mesma coisa. Então, olha, vocês têm que matar menos, morrer menos e prender mais bandido, aprender mais arma. Olha aqui os erros que vocês cometeram. Convenci os coronéis, aprovei a lei. O governador, no início, queria dizer que a lei não valia para os batalhões mais letais, como BOPE, CORE, Choque, mas acabou que a gente acionou o Supremo, o ministro Fachin caiu em cima dele e ele está tendo que cumprir a lei. Um exemplo. Outro exemplo, cannabis medicinal. Aprovei a primeira lei do Brasil de cannabis medicinal. Os bolsonaristas eram contra. Por quê? Porque diziam que isso era a porta de entrada da maconha, que a gente falava da cannabis medicinal, mas, na verdade, o que a gente queria é que todo mundo fumasse maconha nas escolas. Aquelas pérolas do pensamento bolsonarista. Muito bem. O que eu fiz? Eu fiz audiências, chamei os cientistas, né? Chamei as mães com vários filhos em cadeira de roda, né? Crianças com autismo, crianças que tinham múltiplas convulsões, né? E chamei os deputados reaças, os conservadores, deputados policiais, deputados evangélicos, para verem as mães e as crianças. E aí, eles conversaram. A mãe dizia, olha, meu filho tinha 105 convulsões, está tomando as gotinhas do canabidiol, agora tem 5, 6 convulsões por dia, mudou a vida dele. E aí, eu sabia que o governador ia vetar, como ele vetou, eu tinha que derrubar o veto. Nós somos 70. Para derrubar o veto, nós tínhamos que ter 36 votos, sim ao projeto e contra o veto. A esquerda tem 12 deputados, ou 13, dependendo da contagem, 13 em 70, digamos, 20%. Como é que eu ia derrubar o veto do governador? Então, eu levava esses deputados para ver os cientistas e as famílias. Na hora que o veto foi, eu derrubei o veto. Vários desses deputados, Miguel, chegavam na tribuna e diziam assim, eu quero declarar meu voto. Essas coisas do MINC, de defender viado e maconheiro, eu sou contra. Mas esse veto eu vou derrubar porque eu vi que é uma questão humanitária. Eu vi a mãe, eu vi o filho. Ou seja, até o bolsonarista pode ter um cantinho do coração que se sensibiliza. Ainda bem que você acha isso, né, Ming? Eu derrubei o veto. Mas, Regina, você precisava ver as declarações, porque eles queriam derrubar o veto, mas não queriam se juntar à minha fama de defensor dos viados e maconheiros. Então, eles iam lá e diziam, olha, essas histórias do MINC de viado e maconheiro, sou contra, mas esse veto eu vou derrubar, porque é uma coisa humanitária, tal, não sei quanto. É interessante isso, as pessoas não têm noção. Não, claro. A volta que você tem que dar num lugar tão conservador para provar coisas boas, como a Câmara nos uniformes, a cannabis medicinal e vários outros projetos. Não, você tem que dar nó em pingo d'água. Exatamente. Eu vejo, pelo que você conta aí, que você precisa ter, principalmente, paciência. Muita. Por isso que todo dia eu tomo 4 gotinhas de canabidiol. Não saio de casa sem minhas gotinhas de canabidiol para aguentar essa malta de tarados que tem aqui. Você podia usar esse argumento para convencê-los. Você podia usar esse argumento. Eu estou aqui. De noite. Eu sou a prova disso. Isso. No dia que foi aprovar, eu falei, olha, se todo mundo aqui usar assim, o ambiente da Assembleia vai ser muito menos violento, as pessoas vão se insultar menos, vai ficar todo mundo mais zen. Vocês podem crer que estão legislando em causa própria também. Isso vai fazer um imenso bem para vocês. É isso aí. Eu tomo o meu de noite, viu, Mick? Mas para dormir de meio, eu durmo bem, né? Não precisa tomar... Não, eu também tomo de noite. Eu falei como imagem. Eu não saio de casa sem tomar, mas, na verdade, eu tomei na véspera de noite para me preparar para dormir e para enfrentar essa matilha de desalmados. Né? E você tem algum projeto? Olha, se vocês ouvirem o que a gente ouve aqui de coisas machistas, homofóbicas, LGBTfóbicas... Olha, e outra coisa, se você começa a discutir... Eles gostam que insultam mais para gravar e fazer depois para ter likes e não sei quantos. Quanto mais você contesta, ao invés deles diminuírem, eles aumentam o volume,
Porque o que eles querem é isso. Você viu que essa turma entrou na UFRJ e disse que a UFRJ era uma cracolândia, no meio da reunião com os alunos. Né? Entraram na PUC para discutir com os alunos da PUC, falando aqui é todo mundo drogado. Né? Vocês foram lobotomizados, aqui ninguém pensa nada, vocês são robôs da esquerda marxista. Então, imagina o nível. Só não tem cadeirada, porque vai ver que lá estava aparafusada a cadeira já, porque essa turma é disso, é isso que eles sabem fazer. Mas um dia vai ter cadeirada, com certeza. Eu queria te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho ao assunto do meio ambiente. Hoje de manhã, eu entrevistei, junto com o Mário Vitor, no nosso programa, um rapaz que chama Lucas Lobac, que é um gestor de um grupo, de uma organização que chama Nossas, que representa outras organizações, 70 organizações, que fazem uma campanha chamada Vote pelo Clima. E essa campanha... Eu conheço, já compartilhei. É muito bom. Um pessoal bacana. Eles dão visibilidade a candidaturas comprometidas com o enfrentamento da crise climática. Eu queria saber justamente se você conhecia, o que você acha se é eficaz? Não, eu acho que é eficaz. E outra coisa, Miguel e Regina, eu converso sempre com o nosso pessoal, com os nossos candidatos também, a vereador, a vereadora. Eu digo o seguinte, pessoal, vocês, nós, que somos da academia e que somos do clima, às vezes a gente usa uma terminologia que ninguém entende. Falar de emissão, mitigação, adaptação, ninguém tem a mais puta ideia do que seja isso. Né? Ninguém tem uma logística reversa. O cara acha que é uma loja de cabeça para baixo. Logística reversa. O que o cara vai achar que é logística? Pessoal, a gente tem que ligar essas questões climáticas ao dia a dia das pessoas. Você desmata, tem menos chuva, a energia vai ficar mais cara. Você faz um buraco no clima e outro buraco no teu bolso. Vai pagar mais. Essa linguagem todo mundo entende. Né? A queimada está acabando com os bichos, está acabando com a saúde do seu filho, com a saúde do seu pai. Né? O pulmão vai morrer, a gente não consegue respirar. Então, você tem que falar de coisas muito concretas. Por exemplo, os meios de transporte. Ônibus. Não tem coisa mais poluente. A principal causa da poluição sonora e da poluição atmosférica são os transportes sob rodas à base de diesel, sobretudo, gasolina. Sim. Então, esses meios de transporte engarrafam a cidade, atropelam a rapaziada, ensurdecem a gente e contaminam os nossos pulmões. Então, não adianta você só ficar falando de combustível limpo, você tem que dizer, olha, você quer que o teu ouvido não seja pinico, você quer não ficar surdo, você quer ter uma saúde melhor, vamos apostar em trem, metrô, ciclovia, transportes integrados, barca. Você tem que ligar a questão do clima ao dia a dia da pessoa. Fica engarrafada horas no transporte, né? Se sente mal com uma cidade barulhenta e fumacenta também. Se a gente não tiver essa capacidade de traduzir os grandes eventos que os cientistas estudam em algo do dia a dia das pessoas, da saúde delas, né? Do verde que elas têm direito, de coisas ligadas aos filhos, a gente está bem tramado. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, vou dar um último exemplo. Cidades. Hoje em dia, a gente fala de cidade esponja e de cidade resiliente. Ninguém tem a menor ideia do que seja isso. Cidade esponja, o cara fica achando que é uma esponja. Resiliente, ninguém sabe o que é resiliente. Resiliente é residente, não, é resiliente. Bom, resiliente quer dizer uma cidade que resiste. Esponja quer dizer que absorve a água da chuva. Então, a gente está falando de captar a água da chuva, que acaba diminuindo a conta de água e diminuindo a inundação. A gente está falando de teto verde, você põe lá em cima da tua casa, do teu prédio, as plantas. Isso diminui até 5, 6 graus a temperatura, atrai o passarinho. E, além disso, você vai economizar no ar-condicionado, que, além de emitir, é caro. E outra coisa, você põe concreto em toda a cidade, ela fica impermeável. E a chuva vai inundar tudo. Você tem que ter canteiros, você tem que ter agricultura urbana, hortas, né? Hortas comunitárias, debaixo das linhas, nas encostas. Então, você começa a falar assim, olha,
vamos ter sombra, vamos ter passarinho, e vamos fazer com que a raiz da árvore segure a chuvarada e não morra gente cada vez que chove, e os prefeitos ficam botando a culpa em São Pedro. O pessoal de São Pedro é inocente. Não foi São Pedro que mandou desmatar as encostas. Eu vejo pelo que você está falando, e com razão, que tem uma questão muito séria de comunicação também, né? Porque é o seguinte, a direita tem uma comunicação, eu não diria nem eficaz, mas eu diria uma comunicação que teve efeito justamente porque apostou na falta de informação, apostou na mentira, apostou em uma série de coisas, mas comunicou. Tanto é que as pessoas acreditaram em tudo que foi dito. E eu vejo que a gente precisa responder a isso também com uma certa comunicação. Não há dúvida. Coberto de razão. Informar isso tudo, porque é tão lógico tudo, e não vai contra os interesses da direita ou da população ingênua, digamos assim, que vote na direita, porque está voltada para os interesses dela. É a casa dela, é o dia dela, é o transporte dela, é a saúde dela, é tudo dela. Então, eu acho que há um problema sério de comunicação. Está coberto de razão, Miguel. Aliás, eu às vezes sonho com a Radical Chic fazendo campanha de coleta seletiva domiciliar. Eu acho que é ter um sucesso Vestida absoluto. Vestida de gari. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. No exílio, eu fiquei exilado 10 anos, banido, exilado. Desses 10 anos, 5 anos eu vivi em Portugal. Eu vivia no mesmo apartamento que o Alfredo Sirquis, que o Rui Frati, que era do grupo do Boal, o rapaz do teatro, meu companheiro até hoje. Sirquis foi nosso colega também. Nosso colega da aplicação. Eu fui aluno do Boal. Eu nunca fui ator nem escritor, mas fui aluno, ele dava cursos lá, teatro invisível, teatro do oprimido, eu fazia aquilo tudo porque eu adorava o Boal, e aquilo era uma beleza. Eu sei que aquelas coisas me marcaram tanto. Eu me lembro, já no meu primeiro mandato, uma das nossas performances, junto com o Sirquis, foi botar batata no cano de escape dos ônibus poluidores. A gente media a poluição dos ônibus, e aqueles que estavam com muita poluição, a gente parava com uma batata, uma cunha, claro, tudo devidamente filmado pelas TVs, fotografado, capa na época do JB, né, do antigo Jornal do Brasil e tal. E as pessoas viram que era uma forma diferente de comunicar. É bem diferente você dizer que um ônibus é poluidor do que você parar o ônibus com batata no cano de escape na Rio Branco. Claro. Eu me lembro, ainda nessa mesma linha, quando a igreja era muito contra a camisinha. Dizia que a camisinha não era eficaz e que podia também trabalhar no sentido da licenciosidade, as pessoas começarem a transar mais, sem moral, sem critério. E todo mundo sabia que a camisinha era a prevenção no tempo mais forte do HIV, não tinha esses remédios, era a camisinha. Aí eu conversei com o Betinho e com o Herbert Daniel e tive uma ideia que eles gostaram, que era pegar um camisão de 18 metros e botar no obelisco da Rio Branco, que é o símbolo fálico por excelência do Rio de Janeiro. Mas essa história do camisão tem um detalhe que eu nunca contei, vou contar agora em primeira mão, 25 anos depois, que é o seguinte: eu consegui que alguém me fizesse esse camisão de 18 metros, mas como é que eu ia botar lá? Eu não tinha, obviamente, um guindaste. Eu pedi para a prefeitura, que tem aqueles guindastes da Rio Luz enormes. Carvalhão. Não, aí eu vou chegar lá. Aí a Rio Luz falou, não vou emprestar, isso é ilegal, não tem autorização, botar a camisão no obelisco, está maluco. Aí eu botei uma notinha no Anselmo, dizendo que eu ia picar o camisão e jogar na porta da prefeitura, uma coisa assim. Aí alguém disse, Mink, está aqui o Carvalhão quer botar a camisinha. Eu falei, o quê? É trote. Pronto, desliguei. Aí eu, outra vez, quer falar contigo? Ele falou, Mink, eu sou a dona do Carvalhão, é verdade, eu não cobro nada. O nosso Carvalhão, de graça, vai botar a camisinha no obelisco. Eu falei, que maravilha. E o Carvalhão foi lá, a gente subiu lá, esse camisão, na época, ganhou, como é que chama, dos recordes, o livro dos recordes, Guinness. O maior camisão que teve até aquela época. Uma amiga nossa que estava na Inglaterra, viu lá na capa daqueles jornais sensacionalistas o camisão no obelisco da Rio Branco, lá em Londres, não sei. Então, por que eu estou contando essas histórias tão antigas da batata e do camisão?
essa questão que o Miguel levantou da questão da comunicação. Nós temos que ter formas de comunicar. Eles são eficientes, profissionais, porque eles sabem que o que essas redes impulsionam é o que dá polêmica. Então, eles inventam falsas polêmicas, mentem, desmentem, insultam, depois dizem que não foi bem assim, mas criam essa repercussão toda a partir de qualquer coisa que é inusual. E a nossa turma tende a ser mais bem comportadinha, não sabe usar as redes, com algumas honrosas exceções. A gente tem gente de esquerda que tem redes enormes. Aliás, felizmente, uma das coisas, eu vou te dizer, que ajudou o Lula a ganhar do Bolsonaro, e a gente ganhou por pouco. A gente ganhou por pouco, em 22. Né? Pessoas como a própria Anitta, né? E outros que tinham grande... Felipe Neto. Olha, vou dizer uma coisa. Essas pessoas que a gente está dizendo, cada uma dessas tem mais de 30 milhões de seguidores. Né? E isso foi muito, muito importante. Mas a gente não pode contar sempre com pessoas que são nossas amigas dessa maneira. Né? A gente tem que inovar. É uma dificuldade muito grande, porque a gente... Imagina, eu me vejo pondo a batata e pondo... Eu não me vejo xingando ninguém, né? Dizendo que o cara roubou, ou trai não sei quantos, ou é gay, ou não sei quantos. Imagina, quer dizer, são coisas que estão fora da nossa ética possível. Então, a gente não vai fazer isso que eles fazem, a gente tem que fazer outras coisas que também rendam bastante. Coisas que a gente acha que são boas. Você vê, sem querer fazer analogia, mas a questão da mamadeira de piroca foi muito isso. Eles inventaram uma história e que pegou. Até hoje se fala nisso. Até hoje se acredita que o governo distribuiu uma madeira. Pois é, impressionante. Mas é a era da mentira. E as pessoas, eu vejo candidatos na televisão, Miki, candidatos a prefeito ou vereadores, mentindo deslavadamente, mas com uma naturalidade. E não interessa, ele fala o que ele quer. Olha, é verdade. Regina Zappa, vou dar um exemplo para você e para o Miguel, mais recente, porque essas histórias da camisinha e da batata são mais antigas. Mas uma mais recente que teve grande repercussão de mídia. Foi assim, teve 3 casos de racismo infantil em Niterói, em 3 lojas diferentes. Todos pretos, claro. Então, estava a mãe, o filho, a mãe olhava para lá, o filho comprando material escolar, ia mexer aqui e ali, pegou um menino com sandália japonesa, pretinho, Bruno, está querendo roubar, aquelas coisas de sempre. Um filme que a gente já viu 500 vezes. O que a gente fez? Ao invés de fazer um manifesto dizendo que isso era ruim, eu chamei o pessoal do Olodum Maré, que eu conheço há muito tempo, eles têm uma banda infantil, né? A banda Mirim do Olodum Maré, com baterias, são uns 25, 30 jovens. Pegamos a banda do Olodum Maré, pegamos a mãe com os 3 filhos, cada mãe com seu filho, e fomos para a porta dessas lojas, convencer os lojistas e outros de botarem, que eles sempre dizem que não são eles, que eram segurança, que eles não viram, que a pessoa já foi demitida. Eles tiram deles da reta solenemente. A gente fez um adesivinho dizendo, aqui, nesse local, não há racismo. É o contrário. Ao invés de você só multar, pegar de dentro para fora. Valorizar o oposto, né? Valorizar o oposto. Tipo, aqui não tem racismo. E aí, a TV Globo e outras foram lá e deram. Por quê? Porque estavam as mães com os filhos contando o assunto, estava a garotada do Olodum Maré batendo tambor na frente das lojas e os lojistas todos constrangidos, botando lá o adesivo aqui não tem racista nas suas lojas. Então, você, a partir de uma situação que você podia ter feito um manifesto que ninguém ia ler, vocês estão da TV, sabem que TV é imagem. E você tem que ter um personagem, e você tem que ter alguma novidade, e você tem que ter alguma música, você tem que ter uma forma diferente de tratar um assunto velho. Né? Essa deu em todas as TVs. As mães falando, o Olodum tocando e o plástico na vitrine. Então, isso rende. Isso rende, porque você trata um assunto antigo com uma coisa mais viva. E você prova com isso que a política é isso, né? A política é essa eterna reflexão sobre o que fazer. E não vir com tudo pronto e mastigado.
entendeu? Essa criatividade é a característica melhor que a política pode ter, entendeu? Essa maneira de dúvida. Não, e aqui, você imagina aqui nesse parlamento truculento, né? Como é que eu lido com essa turminha? Por exemplo, eles, inclusive, me respeitam, sabe por quê? Porque lá atrás, no tempo da guerrilha, eu andava com fuzil. Então, quando eles começam a mexer comigo, eu falo, olha que eu tenho enterrado alguns FAL daquele tempo. Me respeitem que eu sou bravo. Aí eles ficam mais mansinhos. Dá uma mansada na turma. Por isso que eles olham para mim. Pô, esse cara andou com fuzil. Então, vamos tomar cuidado com ele. E aí, eu trato eles na brincadeira. Por incrível que pareça, eu consigo brincar com essa malta truculenta. Por exemplo, eles odeiam Marcelo Freixo. Chamam de frouxo. Acham que até hoje ele é do PSOL. Ele já foi do PSOL, do PSB, agora está no PT. É um grande companheiro, meu amigo Marcelo Freixo. Mas sempre eles falam, o Marcelo Freixo, defensor dos maconheiros, esse é um absurdo, frouxo do PSOL. Aí um dia eu juntei uns 5, 6 deles. Falei, pessoal, vocês podem contratar um advogado, eu vou processar vocês por injúria, calúnia e difamação. Ele falou, por que, Mink? A gente não falou de vocês, de você. Eu falei, é exatamente isso. O Freixo nunca foi para uma marcha de defesa da maconha, eu fui para todas. Ele nunca fez uma lei, eu fiz várias. Ele nunca se pronunciou. Então, isso é uma falsidade ideológica. Eu é que sou o defensor deles, não é o Freixo. Vou processar. Aí eles não aguentam comigo. Caem na gargalhada, que eu desmoralizo eles pelo contrapé. Eu pego eles pelo contrapé, e eles não conseguem nem me insultar e caem na gargalhada. Porque eu falo, vem cá, eu é que sou o defensor dos maconheiros, não é o frouxo, não é o Freixo. O Freixo é um ótimo companheiro, mas está em outras pautas. Nunca foi para uma marcha da maconha, eu fui para todas. Até como ministro de Estado, eu fui para a marcha da maconha. Quiseram caçar o meu mandato de ministro. Aí eles não aguentam comigo. Você hoje tem algum outro projeto assim que precise dessa resiliência para ser aprovado? Não, todos precisam. Eu vou dar um exemplo. Eu aprovei, no final do ano passado, uma lei importantíssima que o Movimento Negro me pediu, que era para evitar a prisão por réis de reconhecimento fotográfico. Então, o que acontecia? Uma mulher era assaltada, chegava numa delegacia, mostravam para ela uma lista de preto e branco, foto preto e branco, tirava da internet, ela olhava lá, apontava o dedo, prendia um neguinho. Aí depois iam ver que o menino trabalhava na PUC, o outro era músico, estava tocando em Niterói no mesmo horário. Uma preguiça investigativa. Não pediam álibi, não viam onde é que estava o celular dele naquele momento. Prendiam por réis de reconhecimento fotográfico. Apresentei o projeto, primeiro do Brasil, virou lei. E aí, claro, os bolsonaristas falam, Mink, mais uma vez dando mole para os bandidos, mais uma vez querendo impedir. Vocês não defendem os direitos humanos, vocês defendem os direitos dos manos. É como eles chamam a gente. Direitos dos manos é como os bandidos chamam uns aos outros. Bom, aí eu fiz uma audiência pública, vieram 3 delegados. E claro, movimento social, OAB, Defensoria, MP, etc. E aí, um dos delegados era da CADEPOL, Academia de Polícia, formada polícia. O outro era muito meu amigo, delegado da perícia, que a gente apoia muito a perícia, porque a perícia é que produz provas. Então, sem provas, você não combate o crime, que é tiro, porrada e bomba, não resolveu. Tiro, porrada e bomba é o que eles fazem, quem é que controla a maior parte da cidade do Rio? Milícia e tráfico, mais da metade do território. Então, tiro, porrada e bomba não resolve. E aí, nessa audiência, estavam os delegados, e aí eles falaram, não, eu peguei pelo lado profissional, falei, vem cá, isso é preguiça investigativa. Porque outra coisa, eu desafiava também os truculentos, eu dizia, vem cá, vocês querem prender esse pessoal, mas do jeito que vocês fazem, não tem investigação, não tem testemunha, não tem prova, daqui a 3 meses eles estão soltos e a polícia desmoralizada. Tem que investigar para prender e condenar. E aí o cara ficar muitos anos para pagar se ele realmente fez uma coisa errada. Mas não uma senhora assustada apontar para uma foto em branco e preto, vocês prenderem. Em branco e preto, não. Em preto e preto, que era só preto que era preso nessa história. E aí eu consegui
fazer um substitutivo. Eles fizeram 6 sugestões, a gente incorporou essas 6 sugestões. Quando eu cheguei para os bolsonaristas, eu falei, olha, essa proposta não é mais minha, é da Polícia Civil. São as emendas que os delegados apresentaram para melhorar o projeto, todas incorporadas, virou lei. A primeira lei do Brasil que veda a prisão por eles reconhecimento popular. Então, a gente tem que dar uma volta, pegar eles no contrapé. Se eles valorizam a polícia, vamos chamar os bons policiais, pegar as sugestões deles e depois dizer, olha, o projeto já não é mais meu. Todas as emendas da CADEPOL e da perícia foram incorporadas. Vocês vão votar contra a polícia? Vocês é que são a favor dos bandidos, estão votando contra a polícia. Eles ficam sem saber o que falar. Porque o discurso que eles têm contra a gente é que eles defendem os policiais e nós os bandidos. Quando eu falei, não, vocês querem ficar contra o projeto dos delegados da CADEPOL e da perícia, então vocês são a favor da bandidagem, da vagabundagem. Eles ficam desafiados. Tem que usar do próprio veneno deles, né? Exatamente, Regina. Olha só, a gente tem ainda uns 4 ou 5 minutinhos aqui, e todo mundo que a gente traz da nossa geração, assim, são pessoas muito dinâmicas. Quero saber como é o seu dia a dia. Você acorda, você faz ginástica, você sai correndo, você vai para a Assembleia. Como é que é o teu dia a dia? Eu coleto o segredo também, o segredo dessa energia. O segredo dessa juventude. Primeiro, um dos segredos meus é o seguinte, eu como muito bem, faço 50 minutos de esteira todos os dias. Não, e eu tenho uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu mesmo me faço moxa, eu mesmo me faço ventosa. Eu tenho uma ventosa, para quem não sabe, é uma coisa que a acupuntura usa para descontrair. Faz a pressão ao contrário, né? O músculo comprime e dói. Você descomprime, então a ventosa usa o vácuo para descomprimir. Eu tenho uma caixinha, eu me aplico ventosa, né? Não tenho lombar. Né? Outra, moxa é um bastãozinho, uma erva medicinal chinesa, né? E eu passo aqui nas minhas articulações todos os dias, eu tenho apelido de mochão. Tem gente que lá dos outros prédios que acha que é maconha, mocha. Não, não é. É moxa. É a fenícia, uma erva milenar chinesa. Outra coisa, eu como muito bem. Muito bem. Eu e a Dida fazemos saladões frios de 12, 14 coisas diferentes, tudo cru. A única coisa cozida é o ovo. Tudo cru. Abacate, ora pronobis, semente de girassol tosteada no alecrim, só coisa boa. Então, como muito bem, me mexo bem. E outra coisa, me divirto. De noite me chamam para uma reunião, eu falo, não, eu invento uma história qualquer, vou para música, vou sair com os amigos, vou ver um show no Circo Voador, né? Vou ver um show lá no Blue Note. Em suma, eu me divirto. Outra coisa, eu já acho que eu faço bastante coisa aqui, então, claro, tem algumas reuniões que você tem que ir, mas eu detesto a maior parte das reuniões. O meu avô, velho judeu polonês, ele tinha uma expressão chamada Moenwasser. Moenwasser, em polonês, quer dizer moer água. Então, reunião Moenwasser, você tem água, moe água e do lado de lá sai água. Quer dizer, não serviu para nada. É Moenwasser. Muito bom. Mais da metade das reuniões é Moenwasser. Nada acontece. Então, eu falo, olha, pessoal, eu vou para a reunião, mas vamos combinar uma coisa. Hora de começar, hora de acabar, e o que a gente quer que aconteça ao final da reunião. Se a gente conseguir isso, tudo bem, se não, é melhor não fazer. A gente podia estar fazendo coisa tão bacana, comendo uma comidinha japonesa, ouvindo um jazz legal, dando um passeio. Toda semana de manhã, fim de semana, eu vou nas paineiras pegar minha cachoeirinha. Na volta, ou eu vou almoçar lá em Santa Teresa, na Pradível, ou eu vou lá para o chorinho da General Glicério, que é outra maravilha da natureza. Se for domingo, eu vou no chorinho da São Salvador. Né? Ainda filmo, posto, danço com o pessoal lá. O Miguel disse que eu gosto de dançar, é verdade mesmo. Então, eu separo um pouco a vida política do espaço dos amigos. Outra coisa, nunca deixei de ter um amigo, nunca briguei por causa de política. Com Sirquis e com Gabeira, eu cheguei em determinado momento a ter posições bem diferentes. No tempo da Dilma, eles bateram muito pesado na Dilma, e outros também bateram. Eu nunca desfiz
uma amizade por causa da política. Nunca, nunca. Tive até o fim uma relação maravilhosa com o Alfredo, né, meu grande companheiro, e tenho uma relação muito boa com o Gabeira também. Às vezes a gente pensa diferente aqui e ali. Então, eu tenho vários amigos que são amigos meus de antes da aplicação, Miguel. Amigos meus de antes do primário. Eu não desfaço um amigo. Eu não largo um bom chorinho por uma reunião política. Não largo. É um talento isso. Isso é um talento. Esse negócio de não romper amizades por questões políticas, hoje em dia, é um talento especial, porque você precisa... Veja bem, por sorte, eu não tenho nenhum amigo que virou bolsonarista. Não, pois é. Nós temos parentes. Eu tenho parentes. Aí a gente se Vou dar um exemplo para vocês, Regina Zappa e Miguel Paiva. Eu tenho 2 amigos que são músicos, são muito conhecidos, eu vou dizer o nome deles, vocês obviamente conhecem, Evandro Mesquita e Léo Jaime. No tempo da Dilma, eles batiam muito pesado na Dilma. E são meus amigos, faziam shows para mim, vão continuar sempre. O Léo Jaime é da minha mesa de pôquer, né? O Evandro Mesquita, dia sim, dia também, me manda um vídeo para eu comentar, ou reclama de barulho de helicóptero. Essa é a minha turma. E aí, logo depois, quando começou o Bolsonaro, aliás, a única coisa boa do Bolsonaro é que essa turma toda que criticava a Dilma veio todo mundo para o nosso lado. Foi a única coisa boa do Bolsonaro, foi unir de novo a esquerda, unir a esquerda e a centro-esquerda. Então, eu começava a postar coisas do Léo Jaime e do Evandro. Aí a turma, alguns de esquerda mais radical, falavam: Mink, essa turma conspirou contra a Dilma, você está dando mole para eles, tá? Não sei o que. Eu falei: vem cá, pessoal. Quem andou costeando e agora está aqui do nosso lado, resistindo à democracia, à Amazônia e tudo, vocês querem que a gente diga o quê? Não. Continuem longe. A gente não precisa de vocês. Vem cá, vocês querem ajudar quem? Ao Bolsonaro ou ao Lula e à esquerda democrática? A gente tem que resgatar para os nossos lados. E são pessoas maravilhosas, ótimas, a gente não pode ter um olhar sectário em relação a isso. Tipo, o cara pisou na bola não sei aonde, você estigmatiza, cancela. Eu sou contra esse negócio de cancelamento. Porque cancela o sujeito. O cara é um bom cantor, é um bom músico, tem boa cabeça, tem bom humor. Em determinado momento, e cá para nós, a Dilma cometeu erros. Eu digo isso que a minha companheira desde o tempo da luta armada. Aliás, a Dilma, Miguel, me dava cada bronca quando eu era ministro. Cada bronca, eu dava em todo mundo. Tinha ministro que chorava quando a Dilma dava bronca. Quando ela chegava para mim, dava bronca também. Licença, está atrasada, não sei o quê. Aí eu chegava e falava: calma, Wanda. Ninguém entendia. Wanda era o nome da Dilma da tempo da Wanda Aires. Só ela que entendia. Eu falava: calma, Wanda. Aí ela levava um santo e começava a me tratar melhorzinho. Aí acabava a bronca na hora. Olha só, para driblar a bronca da companheira Dilma, ou da companheira Wanda. Você acabou de revelar aqui vários segredos para a gente, inclusive esse da Dilma, chamada de Wanda, e o seu segredo de se manter assim, com essa dinâmica sua, você realmente se cuida muito bem e é um exemplo aqui para todo mundo que está assistindo. Agora, tem alguém que fala assim, olha, que o colete faz a diferença. Também tem outra coisa que faz a diferença, sabe o que é? Meus adesivos. Vou mostrar aqui, não sei se vão ver aqui agora. Esses adesivinhos aqui, é o seguinte, cada desenho deles é uma lei, são colantes. Né? Aqui tem a de proteção dos animais, agricultura orgânica, Câmara nos uniformes, que eu falei hoje com vocês, cannabis medicinal. Aqui são outros. Ó, cadê? Está aqui. Escola sem mordaça, passe livre, contra a homofobia, cultura. Eu sou tão viciado em distribuir esses colantes que agora, por exemplo, eu não sou candidato a nada, mas eu estou apoiando vereadores e vereadoras que estão em campanha. Eu vou com esses adesivos e falo: essas são as leis que eu já fiz, mas eu não sou candidato a nada. Eu estou apoiando aqui o Perisária, a Tatiana, não sei quantos, porque eles também vão fazer essas leis todas na Câmara de Vereadores. Aí a rapaziada pegava esses adesivinhos, colava na geladeira, na agenda, na bunda das meninas, na janela, e todo mundo adora esses adesivos aqui, porque política é muito chato. Você der um monte de papel, o cara joga fora. Agora eu distribuo esses adesivos na faculdade,
Você vai ver depois, não tem nenhum na lata do lixo. Mesmo quem não gosta de mim, não gosta da esquerda, não vai votar, guarda o adesivinho e guarda a cartilha do Cumpra-se, que tem mais de 100 leis. E eu digo, olha, você pode não gostar e não votar, mas pode ser que uma dessas leis sirva para você e melhore a sua saúde. Então, guarda a cartilha do Cumpra-se, todo mundo guarda. E assim, caminha a humanidade, eu vou me divertindo também um pouquinho. Tá certíssimo, é isso aí. Assim caminha Carlos Mink. Muito obrigada, Mink. Foi maravilhosa essa conversa. Mink, foi ótimo, adorei. Volte sempre. Adorei. Olha, beijos biodiversos, crocantes e planetários para vocês. Adorei, para você também. Beijo para você e para todos. Tchau, beijo para todos e todas que estão aqui acompanhando a gente. Tchau, tchau. Valeu. Bye, bye.